colocar ainda mais em risco os reféns ainda detidos pelo Hamas. Sim. Então, tem toda uma discussão sobre isso. E aí, dos Estados Unidos, e para jogar para você, Américo, que a gente nota também aqui é que o presidente Donald Trump, ele abriu espaço, ele meio abriu uma brecha para que Netanyahu agisse de uma forma ainda mais agressiva, inclusive com a questão dos assentamentos na Cisjordânia, porque o próprio Donald Trump chegou numa reunião com Netanyahu aqui nos Estados Unidos e disse que ia fazer uma Riviera do Oriente Médio, surpreendendo o próprio Netanyahu. Então, os Estados Unidos, na posição de principais aliados dos israelenses e de principal fornecedor de equipamento militar para Israel, quando existe um líder que dá o aval para que o seu principal parceiro faça as ações que está fazendo e cometa as ações que está cometendo, né, o primeiro-ministro israelense recebeu uma carta branca ali para continuar os seus ataques e de forma, inclusive, até mais agressiva do que isso acontecia na gestão anterior de Joe Biden. Não sei o que você acha também, Américo. Quem fez a pergunta foi a Deformádia, que a gente descobriu que é a Denise. Muito bem. Não, eu concordo com você. O Biden já dava sinal verde para Israel. O mundo inteiro, inclusive, aliás, só para corroborar essa opinião do Macron, o mundo inteiro defendeu o direito de Israel se defender. E tem o direito de se defender, como os outros países também. Agora, a forma como Israel escolheu lutar essa guerra é que levou a tantas mortes. Como você muito bem colocou, teria muitas outras formas de fazer esses ataques e de punir o Hamas, que é o único grupo que tem que ser punido nessa guerra. Os palestinos não têm que ser punidos. Isso é uma punição coletiva, se você começar a achar que os palestinos têm que ser, como um todo, têm que ser punidos pelo grupo radical Hamas, pelas ações do grupo radical Hamas. Isso é um crime, inclusive, definido pela legislação internacional. Mas você tem toda a razão, Pri. O Biden já dava sinal verde e o Donald Trump não tem a menor intenção de colocar nenhum limite. Uma das justificativas que ele deu foi justamente que ele quer a libertação dos reféns. Agora, enfim, tem muitas formas também de você negociar a libertação dos reféns, e eles não estão escolhendo esse caminho com o apoio dos Estados Unidos. Então, enfim... se os Estados Unidos dissessem não, na hora que os Estados Unidos falaram, não vamos mais enviar, Israel não tem a potência para continuar os seus esforços de guerra da mesma forma, né? Porque depende muito dos equipamentos militares dos americanos, que eles compram dos americanos e recebem dos americanos. Então... E o governo americano já tinha uma postura histórica ali de condenar, por exemplo, os assentamentos. E agora, quando saiu esse novo plano de assentamento na Cisjordânia, de dividir a Cisjordânia ali e Jerusalém e tal, durante esse plano, o governo americano falou, não, Israel decide o que quer fazer, basicamente, né? Então... foi um sinal verde, basicamente, para as ações, infelizmente, que estão levando aí a tanta morte. Eu posso só fazer uma observação aqui? Claro. O Rafael Inácio fala aí sobre, ele queria a nossa opinião sobre a questão do Conselho de Segurança, se a gente pode verificar que esse sistema internacional não funciona mais. Claríssimo, está cada vez mais a ONU, o poder da ONU, especialmente o Conselho de Segurança, cada vez mais fragilizado. Então você tem vamos pegar os dois grandes conflitos que estão acontecendo nesse momento. Ucrânia. O Conselho de Segurança não consegue aprovar nenhuma resolução que force os russos a fazer isso ou aquilo, porque os russos vetam. Vamos pegar o segundo conflito. Gaza. A comunidade não pode forçar, a comunidade internacional é a favor de um cessar-fogo, é contra a continuação da matança, é a favor do direito de defesa de Israel, mas não na forma como está atacando hoje, não defendendo, e obviamente a favor, claro, da libertação dos reféns. E mesmo assim a resolução não passa porque os Estados Unidos bloqueiam. Então a gente tem uma erosão muito forte do sistema multilateral, especialmente da ONU, que está sendo boicotada por todos esses grandes países, e do Conselho de Segurança. Então, como é o nome da pessoa? De novo, desculpe. O Rafael Inácio. O Rafael tem toda a razão em colocar dessa forma. Esse sistema não funciona mais, ele não está funcionando. Por isso que muitos países como o Brasil defendem reformas profundas. E tem os 5 países, exato, né? Só para explicar que são 5 membros permanentes, né? Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. E aí, os principais países envolvidos ou aliados nesses principais conflitos, eles vão vetando as resoluções. Isso acontece também com a Ucrânia, enfim. E aí o Mateu também... E não tem força para impor nada, né? Hoje a ONU não tem força. Depende da vontade dos países. E as potências não querem
abrir mão nenhum centímetro do poder que eles têm e defendem seus aliados, então. Exatamente. Aí o Matteo, para finalizar, a gente, para o próximo assunto, na opinião de vocês, Egito vai abrir as portas aos palestinos? Egito já disse que não vai abrir as portas aos palestinos, né? E assim como não tem feito desde o início do conflito, né? Porque era uma solução possível, aventada por alguns líderes, né? De, enfim, o Egito receber esses palestinos. E o Egito faz isso também, não só pela questão de receber e desse contingente de pessoas, mas também porque há uma premissa ali de manter os palestinos na faixa de Gaza, porque se eles saírem da faixa de Gaza, vai ficar cada vez mais distante a criação de um Estado palestino. É por isso que também muitos palestinos não querem sair da cidade de Gaza e de alguns lugares no enclave, que é justamente porque eles sabem que se eles saírem é uma questão mais filosófica para eles. Se fosse por questão de segurança, eles já teriam tentado sair, né? Mas a questão de o governo do Egito já ter falado, até Donald Trump já chegou a sugerir para que o Egito abrisse as portas para os palestinos, e o que o governo egípcio fala é que não tem condições, enfim, e isso mostra ainda mais o quanto que os palestinos não têm saída, né, Américo? Assim, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, basicamente. Né? Mas é importante, eu acho que à primeira vista, para quem está acompanhando de longe, seria uma solução. Abre a fronteira, os palestinos saem da faixa de Gaza, ficam no Sinai, etc. Mas isso não é uma solução. E a responsabilidade por manter as ideais condições de vida dos civis palestinos é de Israel. Israel é o exército, é a força que ocupa tanto a faixa de Gaza como a Cisjordânia. E teria que se retirar desses dois territórios, aonde a comunidade internacional espera e trabalha, aí vai ter uma grande discussão na ONU na semana que vem, aonde vai ser criado um dia o Estado da Palestina. Esse território é dos palestinos, e é responsabilidade dos israelenses manter os civis palestinos nas melhores condições possíveis. A ideia não é abrir uma fronteira para eles irem para um outro local. Você poderia salvar pessoas nesse processo, mas a questão é acabar com a violência, libertarem os reféns, chegarem a algum tipo de acordo para começar a se reconstruir Gaza com os palestinos em Gaza, para a construção em algum momento do Estado da Palestina, com a remoção, inclusive, dos assentamentos israelenses na Cisjordânia. E esse é o processo. Então, você precisa garantir as condições dos palestinos lá, precisa entrar muito mais ajuda humanitária do que Israel permite neste momento, precisa, um monte de coisas precisam acontecer. Não é responsabilidade dos egípcios o que está acontecendo. Os egípcios têm outras razões também para não abrir as fronteiras, porque isso poderia desestabilizar parte do país, seria a responsabilidade deles, o que hoje é responsabilidade dos israelenses, mas o grande ideal é a construção do Estado da Palestina. Inclusive, os críticos dizem que o plano de Israel seria tornar a vida em Gaza tão impossível através dos bombardeios, destruições de prédios inteiros, de apartamentos, ataques a universidades, postos de saúde, postos da ONU, mesquitas, transformar a vida em uma vida tão insuportável que os próprios palestinos queiram deixar o seu próprio território. Então, é esse processo que o mundo quer que seja suspenso. É isso que o Conselho de Segurança da ONU discutiu ontem e teve a aprovação de 14 países e o veto dos Estados Unidos. É isso. Bom, vamos finalizar aqui falando de um último assunto, rapidamente.